Olá, meu nome é Denner Pires e hoje nós vamos falar sobre divórcio, alimentos e guarda. Como nós fazemos em todos os vídeos, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no botão inscrever-se e deixar o seu like, porque isso ajuda muito no desenvolvimento e preparação de conteúdo para esse canal e você vai aí ter ciência de todos os vídeos que nós estamos lançando aqui, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre divórcio, alimentos e guarda. Infelizmente, é um tema delicado, um tema que compreende o direito de família e teve um aumento significativo das ações sobre esta área do direito, principalmente depois da pandemia, né? Aumentou os conflitos em casa, as pessoas estão muito em casa, acabam se divorciando mais. Mas vamos lá, vamos tentar explicar de uma maneira leve um tema que é tão difícil de ser enfrentado nas famílias, tá? Primeira questão do divórcio. Muitas pessoas, elas costumam, quando decidem se divorciar, né? Nem sempre o divórcio ele acaba sendo de forma amigável. O bom seria que todos os divórcios, né, fossem tratados de forma consensual, mas infelizmente isso não acontece na prática e aí as pessoas acabam entrando em conflito, né, tanto por questões patrimoniais quanto até por questões da guarda dos filhos e até de pensão de alimentos. E aqui eu abro até um parênteses, porque existe a compreensão dos alimentos para os filhos e a compreensão dos alimentos recíproco entre os cônjuges, né? Então é um tema bastante amplo que a gente vai tentar facilitar ao máximo aqui nesse vídeo para não ficar muito complexo e para você possa entender de uma melhor perspectiva, certo? Então, como a gente estava falando, nas ocasiões onde existem, né, divórcios e as pessoas não conseguem fazer com que esta ocorrência, né, seja feita de forma consensual, muitas das vezes as pessoas partem para o litígio, certo? E no litígio, que é infelizmente muito comum, é as pessoas misturarem as coisas, né? Colocarem, por exemplo, distribuírem uma ação de divórcio, onde tenha pedido de fixação de alimentos e também pedido de fixação de guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, tá? Eu sou contra, aqui no escritório, nós somos contra a você misturar esses institutos, porque são institutos diferentes. Uma coisa é o divórcio com a partilha do patrimônio, outra coisa é a fixação de alimentos, e aqui nesse ponto dos alimentos eu dirijo aos alimentos para os filhos, e outra coisa é a guarda dos filhos, né? São ações que têm um rito diferente de processamento. Então nós defendemos que você, se você tiver que procurar ajuda jurídica para auxiliar nisso, que sejam distribuídas ações distintas sobre esses temas. Porque o rito da ação de guarda, por exemplo, ele vai precisar de estudos sociais, psicológicos, se não tiver acordo, obviamente. A instrução de um processo de guarda é diferente da instrução de um processo de alimentos, por exemplo, onde o juiz vai fixar alimentos provisórios, onde vão ser investigado a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado. Enfim, são ritos diferentes. Então, se você mistura tudo numa ação de divórcio, o seu processo pode ficar extremamente moroso e, eventualmente, o próprio juiz, na hora que ele vai fazer a instrução do processo, ele pode cingir as ações e tramitar cada um pelo seu rito específico processual, tá? A ação de divórcio, você pode incluir os pedidos de guarda e alimentos, mas isso só vai ser efetivo se tiver acordo, conciliação entre as partes, que aí você pode resolver tudo em um processo só. Mas quando a coisa se torna litigiosa, quando realmente as partes elas estão discutindo muito, tem muito conflito, é imprescindível que esses processos sejam tramitados em ações distintas para que
tenha mais efetividade para você alcançar o seu direito, tá? Falando um pouco aqui sobre a ação de alimentos, já estou me caminhando para o final para não ficar muito longo o vídeo. Você tem que demonstrar aí, se você vai solicitar alimentos, né? Você tem que demonstrar e se concentrar muito na capacidade financeira de quem vai prestar os alimentos, né? Para quem você vai pedir os alimentos e na necessidade daquele que vai receber os alimentos. Então você tem que se pautar para fazer estas provas, tá? Isso que importa na ação de alimentos. Provar a capacidade de quem vai prestar os alimentos e a necessidade daquele que vai receber os alimentos, certo? E por fim, nas ações de guarda, nossa, esse é um tema tão complexo, esse é um tema tão difícil, porque realmente você está lidando ali com a ruptura de uma família, né, a divisão de uma família, e o alvo numa ação de guarda é 100% menor, né? Então, nós aconselhamos sempre que os pais busquem os meios de conciliação possíveis. Hoje você tem a guarda instituída por lei, você tem a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, nós, em processos de guarda, né, nós indicamos muito a conciliação. Quando não é possível se fazer a conciliação, a pessoa que vai entrar com a ação de guarda, ela precisa, né, comprovar a sua condição, né, de conseguir criar o menor da melhor forma possível, com todos os requisitos e atenção que ele precisa. E, eventualmente, dentro do curso da instrução de guarda, do processo de guarda, o juiz vai fazer, né, as diligências necessárias através dos laudos psicológicos e de assistente social para verificar quem é o genitor ou, eventualmente, quem é a pessoa que mais tem condições de fazer a criação daquele filho e de deter, eventualmente, a guarda unilateral, ou se naquele caso é possível se instituir uma guarda compartilhada com o compartilhamento, inclusive, do tempo de visitação da criança e todas as responsabilidades oriundas deste assunto, tá certo? Então, espero ter esclarecido algumas coisas nesse ponto. Se você tiver dúvida, procure seu advogado, tente realmente resolver as questões de forma conciliatória, evite o conflito, porque quando o assunto é família, todos são atingidos, principalmente os filhos, tá certo? Sanada mais essa dúvida, acompanhe o nosso canal.